Uma pessoa foi detida e está sob custódia para interrogatório em conexão com o desaparecimento de Nancy Guthrie, e acabamos de descobrir onde tudo aconteceu. Isso, poucas horas depois que a polícia divulgou um vídeo e imagens assustadoras de uma pessoa supostamente flagrada mexendo nas câmeras de segurança de Nancy Guthrie, de 84 anos, momentos antes de ela desaparecer. Acompanhamos o caso do Law and Crime, sou Chris Stewart. Vamos analisar o que ouvimos até agora. Esta terça-feira está muito movimentada. Quero mostrar essa declaração. Esta nota acabou de ser divulgada pelo xerife do condado de Pima, confirmando que uma pessoa foi detida em conexão com o desaparecimento de Nancy Guthrie. O que sabemos até agora das autoridades é que essa pessoa foi detida após uma abordagem de trânsito ao sul de Tucson. Agora, não sabemos neste momento quem é essa pessoa, nem quais foram as circunstâncias envolvendo as autoridades, focando neles, ou qual papel eles supostamente podem ter desempenhado no que aconteceu com Nancy Guthrie. Agora, a NBC está confirmando. A única coisa que sabemos sobre a identidade é que, segundo relatos, trata-se de um homem, e a TMZ também está informando que essa pessoa não é um membro da família Guthrie. A Fox News Digital, com suas fontes, diz que os investigadores não encontraram Nancy Guthrie. Então, a maior pergunta dessa história ainda continua sem resposta neste momento. Esses desdobramentos de última hora acontecem após algumas horas movimentadas desde a divulgação dessas imagens e vídeos pelo FBI e pelo departamento do xerife do condado de Pima, mostrando um possível suspeito, essa pessoa que estava armada com uma arma, usava luvas, uma mochila e uma máscara. E essa pessoa estava na porta da frente da casa de Nancy Guthrie na manhã em que ela desapareceu. Agora, alguns dos desdobramentos que estamos acompanhando nesta noite de terça-feira são que a equipe SWAT do departamento do xerife do condado de Pima foi supostamente acionada. Eles foram vistos saindo do departamento do xerife, e a Fox News confirmou por meio de suas fontes que a equipe SWAT foi ativada em conexão com o caso de Nancy Guthrie. Também houve uma equipe antibombas que, segundo informações, foi enviada ao local. Agora, as informações mais recentes que temos neste momento são de que a equipe SWAT ainda está no local investigando. Além disso, vários veículos de imprensa informaram que a equipe de resgate de reféns de elite do FBI está em Tucson. Agora, enquanto continuamos acompanhando essa parte da história, também estamos vendo mais atividade do FBI na vizinhança de Annie Guthrie. Annie é a filha mais velha de Nancy, e foi na casa de Annie que Nancy estava para jantar e jogar com a família na noite em que desapareceu. Segundo o xerife, foi um familiar, mas não se sabe qual. Eles não dão mais detalhes, mas um membro da família levou Nancy de volta para casa por volta das 9h45 para a casa dela, onde ela mora sozinha. E então, é nesse momento que as autoridades dizem que você vê essa pessoa depois da 1h da manhã, possivelmente aparecendo na porta da frente dela, depois mexendo na câmera e então removendo-a. E isso levou ao que vimos hoje com aquelas imagens que foram divulgadas agora pelas autoridades. O FBI foi visto esta noite conversando com os vizinhos de Annie Guthrie e fazendo buscas na vizinhança dela, como você deve se lembrar. No fim de semana, o xerife do condado de Pima revistou a casa de Annie em uma busca consensual, segundo a NBC. Também ouvimos sobre movimentação esta noite, o que foi um grande desdobramento. Houve movimentação na conta de Bitcoin ligada àquelas supostas notas de resgate que foram enviadas para veículos de mídia como a TMZ. A TMZ diz que viu a movimentação na conta de Bitcoin. Agora já se passaram mais de 24 horas após o prazo relatado, o segundo prazo dado naquela suposta nota de resgate que, inicialmente, a família Guthrie disse que estava disposta a pagar. Mas então, o prazo das 19h de segunda-feira passou e não houve nenhuma movimentação lá, mas agora à noite, essa movimentação foi relatada. E a Kagun TV, que é uma das emissoras locais que recebeu uma das primeiras notas de resgate na semana passada, disse que $100 foram colocados naquela conta de Bitcoin. Certamente muito menos dinheiro do que os $6 milhões que, segundo a Kagun, era o valor do resgate mencionado na nota inicial, e não está claro como esse dinheiro foi parar lá. Quem colocou esse dinheiro lá? Isso tem relação com o caso de Nancy Guthrie? Também não está claro neste momento se essas notas de resgate estão relacionadas àquela pessoa que vemos nas fotos na porta da casa de Nancy Guthrie. Se essas notas de resgate são realmente legítimas, as autoridades ainda não confirmaram isso.
Junte-se a nós agora para falar sobre os últimos desdobramentos. Pessoas desaparecidas. Detetive particular Steve Fisher. Bom te ver novamente. Obrigado por fazer isso de última hora aqui na noite de terça-feira. Enquanto estamos gravando isso, o que você acha, sabe? É difícil dizer, pois não sabemos quem foi detido. Eles estão ao sul de Tucson, o que é interessante, já que é uma boa distância de carro. Não sabemos se eles foram detidos em uma casa ou onde pode ter sido, mas é interessante que essas fotos tenham surgido. Nas horas seguintes, houve intensa atividade com a SWAT indo ao local, e agora sabemos que uma pessoa foi detida. É, e como você disse, isso acabou de acontecer, sabe? Há poucos minutos, mesmo que possa demorar um pouco para ser enviado. Então a gente não sabe, a gente não sabe, a gente sabe que eles foram detidos, mas não sabemos quem são. Além disso, foi ao sul de Tucson. Isso é interessante, mas de alguma forma, essa pessoa chamou a atenção deles. E parece que eles estavam procurando por um veículo ou uma pessoa. A gente viu essa atividade de ir de porta em porta. Vimos os veículos Bearcat da SWAT saindo, então não, talvez tenha sido só uma dica certeira que chegou. Às vezes, achamos que alguém disse algo, talvez pareça com quem está ali. Vídeo que foi recuperado milagrosamente. Quero dizer, isso é milagroso, é ótimo. Quero dizer, isso é enorme, sabe? Então, pelo menos, a gente sabe. Sabe, há um indivíduo armado envolvido nisso. Parece que pode até haver dois, porque tem uma imagem em que ele não está usando a mochila nem a arma e está tirando a campainha. Então, não sei como isso poderia ser uma pessoa só. Mas não. E nós não sabemos, no momento em que estamos gravando isso, se a pessoa detida para interrogatório é a mesma pessoa desse vídeo. Eles acreditam isso foi divulgado hoje, então quantas pessoas estavam envolvidas? A Fox News foi a primeira a informar que eles não têm Nancy Guthrie, o que é preocupante, sabe? Mas também não sabemos quem é essa pessoa ou qual é a situação. Mas eu só sei que eles têm essa pessoa para interrogatório. Você fica se perguntando como serão as próximas horas. E é difícil porque há muito disso. Isso é basicamente um passo a passo dos locais dos agentes em Tucson. Mas como você se sente ao ouvir isso? Que ainda não a encontraram? Sei que a família ainda tem esperança de que ela esteja viva. Savannah postou isso, mas quando você ouve isso, qual é a sua reação? Bem, quero dizer, se você é um policial ou agente do FBI no Arizona esta noite, você não vai dormir. Vai ser todo mundo envolvido, todo mundo trabalhando. Eles vão continuar procurando, mesmo que a pessoa detida não tenha relação. Após o vídeo ser divulgado, a atividade aumentou e eles vão agir. Escuta, seja essa pessoa ou outra, eu acho que alguma coisa vai acontecer esta noite. Eu acho que o impulso já começou e acho que eles sabem muito mais. Olha, tem mais vídeo do que esse. Ele não mostrou todo o vídeo pra gente. É possível notar onde começam e terminam os cortes. Deve haver algo, como faróis de veículo piscando, que ainda não mostraram. Acho que tem mais coisas envolvidas. Acho que algo vai acontecer hoje à noite. Eles devem agir. Estão vasculhando a área e não sabemos. Além disso, o que a gente não sabe é se as cartas de resgate são reais ou não. Então, sabe, eu garanto que vamos supor que essa pessoa realmente tenha algo a ver com isso. Eles estão tentando descobrir, sabe, se essa pessoa é quem escreveu as cartas de resgate, ou se foi contratada, sabe, por alguém para pegar, levar a Nancy. Se for o caso, eles vão pressionar essa pessoa para descobrir quem está por trás do resgate, sabe? Porque essa pessoa que a gente vê usando a máscara pode ter sido contratada por 50 mil para ir lá pegar ela e entregar para outra pessoa, entende? Então, o que eles precisam fazer é seguir essa cadeia. E no final das contas, chegar até ela e tomara que viva, sabe? Tomara. E eles estão, olha, a gente tem que manter a esperança. Ainda há esperança. Eu sei que as chances não são muito boas, mas essa é uma daquelas histórias de 1 em 1 bilhão. Sabe como é? É loucura, mas sinto que pode ter um final feliz. Só quero manter a esperança nisso. Sim, continuo esperançoso nisso. É muito interessante esse negócio do Bitcoin. Falamos sobre ele outro dia e tem sido uma parte fascinante de tudo. É tipo, normalmente eu sinto que resgates são uma coisa bem privada, mas no mundo do Bitcoin você consegue ver a carteira, tipo, para onde o dinheiro está indo. E aí chega o relatório dizendo que houve alguma atividade, que Gun disse.
US$ 300 foram colocados nela. Eu sei que algumas pessoas pensam, eles estão testando o Bitcoin, eu não sei o que isso significa. Tipo, quais são as possibilidades para ir de 6 milhões para agora 300? Então, eu realmente não sei. Gostaria de saber, pode ser qualquer coisa. Muitas pessoas têm esse endereço de carteira e em breve o mundo todo saberá. Endereços de carteira de Bitcoin não são privados, mas ficam registrados na blockchain. Vi várias pessoas postando o dia todo, conferindo o endereço, então muita gente já tem acesso a ele. Pode ser um brincalhão, pode ser alguém que pensa, ei, se eu colocar lá e eles tentarem mover, eu sei como rastrear. E eles acham que pode ser algum detetive amador. Eu não acho que seja a família Guthrie testando uma carteira. Eu não acho que seja o FBI testando uma carteira. Esse é só o que penso, mas não sou especialista em blockchain. Acho que é um ruído agora. Eu acho que a maneira como Savannah agiu, realmente, aquele vídeo ontem à noite, foi muito diferente. Foi um tom diferente vindo dela. Dava para perceber que não era roteirizado, dava. Ela estava implorando pela ajuda do público. E isso me fez sentir que eles já tinham decidido que não iam pagar. E provavelmente é porque eles tinham outra coisa para provar isso. Provavelmente não era uma exigência real, porque parecia que no dia anterior eles disseram que iam pagar. Algo mudou ali. Houve. E eu também acho interessante ver como rapidamente passa de um apelo ao sequestrador para depois Savannah no Instagram dela. O tom disso e a força que ela mostrou lembravam a Savannah Guthrie do Today Show conversando com o público. E ela estava sozinha. Sim, significativo. Sabe? É, Isso não significa que ela pense ser parente ou algo parecido. Acho que ela só. Todo mundo naquela família provavelmente só faz o necessário. Já devem ter recebido muitas informações do FBI, do xerife e de amigos. Sabemos que ela ligou para senadores, pois tem acesso a eles. Provavelmente já recebeu tanta informação que só pensa: tá bom, quer saber? Eu só vou. Só vou fazer o que acho necessário pela minha mãe agora. Acho que foi isso ontem. Ela pensou que precisava de ajuda. Sabe, sim, sou essa pessoa famosa. Eu tenho muito dinheiro. Todo mundo acha que, tipo, eu posso resolver tudo. Eu preciso da ajuda do público. Eu preciso da ajuda de todo mundo. E parecia que era só muito genuíno. Mas ela não parecia tão derrotada quanto das outras vezes. Então, é quase como se ela tivesse alguma informação de que ainda há esperança. Mas, sabe, agora a gente realmente precisa agir rápido. sim, é. E pensar também, tipo, nessas fotos que saíram nas imagens. E você sabe, é assustador, né? Tipo, quando você vê alguém de máscara de esqui e percebe o rosto do monstro sobre o qual especulávamos há dias. Mas uma parte de mim pensava nisso porque eu ouvi muitos dizendo que, pelo que acreditamos, nada foi deixado para trás. Como o DNA diziam que essa pessoa era profissional e sabia o que fazia. Mas aí você vê eles na porta e parece que nem pensaram em uma campainha com câmera. Ou, como é conhecida, uma Nest, mas tipo, uma câmera Nest ali. Só parece que eles não estavam tão preparados quanto eu achei que estariam quando assisti pela primeira vez. Ele nem tem uma ferramenta para remover a câmera Nest. Ele começa a olhar em volta. E aí, pega uma planta para cobrir a câmera. Mesmo assim, ele está com uma mochila que parece bem cheia. Tenho quase certeza de que é um homem. Mas, sabe, você disse algo mais cedo que fiquei pensando o dia todo. Passei o dia procurando, mas continuei pensando nisso após a divulgação desses vídeos. E um cara mascarado com uma arma no coldre. Que, aliás, de novo, não sou especialista em armas. Acho que ele também não é especialista em armas. Ele está usando um tipo de coldre universal de espuma, não é algo tático. Mas isso já é outra história. Mas sabe, eu penso naquela pessoa entrando pela porta, seja pela da frente ou dos fundos, e ela vendo aquela mulher de 84 anos. Já passei por muito treinamento tático e sei me defender, mas ficaria muito assustado se alguém entrasse pela minha porta enquanto eu estivesse na cama. E eu simplesmente não consigo imaginar o que ela viu e pelo que passou. E espero que ainda esteja viva, mas quero dizer, isso arruinaria qualquer pessoa pelo resto da vida. Aquela visão de alguém arrombando sua porta no escuro, mascarado, armado,
provavelmente gritando e te agarrando. Ah, eu. Eu sinto muito por aquela mulher e pela família dela, e não consigo imaginar, não. E sabe, e a outra parte também é meio que olhar pra esse suspeito e pensar, tipo, sabe, na superfície parece que estavam prontos, mas ainda tem a questão da máscara de esqui. A máscara que eles usavam era muito reveladora. Você podia ver que tinha pelos faciais, sabe? E você pensa que agora, pós-pandemia, todo mundo usava, tipo, talvez uma manga cobrindo a boca ou algo assim. Mas é como se eles. E a gente vai ver. Tipo, se eles conseguirem pegar essa pessoa, e talvez seja a pessoa que foi detida, sabe? No momento em que estamos gravando isso, a gente não sabe. Mas é quase como se eles tivessem pesquisado no Google como é a aparência de um invasor de casas, É, sabe? E, tipo, não estou tentando fazer piada com isso, mas é uma máscara muito reveladora. Onde, tipo, a internet conseguiu dar zoom nos olhos, dar zoom na boca. Digo, dava pra ver muita coisa. Parece que não esperavam uma câmera na porta dela. é. E ele sabe dinheiro. Patel divulgou um clipe um pouco mais longo, onde você vê ele meio que entrando e parece que ele está vindo do lado direito da garagem. Se você está olhando para a porta da frente, ele está bem casual, tipo, sabe? Como se não estivesse se movendo com um propósito. Beleza. Passo 1, cobrir a porta, arrombar, forçar, fazer isso e ouvir. A porta da frente dela é daquelas de metal. Não acho que entraram por ali. Acho que ouvimos que a porta dos fundos estava escancarada. Acho que, no fim das contas, vamos descobrir. Devem ter entrado por outro lugar, a menos que ela tenha aberto a porta. Mas isso não sabemos. Mas é só que eles são, ouça, eles não são profissionais, mas podem ser duas coisas separadas. A pessoa exigindo o Bitcoin e quem pode estar com ela podem ser totalmente diferentes. Isso pode ser um contratado, sabe? Tipo, eles seriam só os caras da força bruta. Tipo, aqui estão 50 mil, vai pegar ela. Ou, você ganha 50 mil se pegar ela e trouxer para mim. Isso é algo profissional, pois se eles errarem, se prejudicam, não o outro cara. Podemos estar lidando com duas equipes diferentes. Ou pode ser que o lance do Bitcoin pode ser só uma farsa total. Foi bem feito o suficiente para enganar muitos de nós, inclusive eu. Porque eu realmente pensei que isso fosse verdade. Ou pode ser só esses caras que nem são tão bons assim. E só deram sorte, até agora, sabe? Mas parece que essa sorte está acabando. Eu só espero que eles não tenham feito algo realmente estúpido. Mas Nancy, porque qual é o propósito de matar sem motivo uma pessoa de 84 anos? Simplesmente não faz sentido. E eu não acho que isso seja uma invasão domiciliar, porque a mochila dele já parece cheia, não parece que ele trouxe uma vazia para encher. Mas eu não, é realmente difícil. É especulação, sabe? Sim, mas você sabe, desde o início é uma mulher de 84 anos mesmo com uma filha rica. Esse foi o motivo pelo qual fizeram isso. É um alvo tão vulnerável, especialmente com a questão da medicação. É tipo, sabe, e todos nós ficamos nos perguntando, tipo, por quê? Tipo, por que essa pessoa não faria isso? Sabe, mesmo que talvez não parecessem tão preparados ou experientes, ainda assim pareciam. Sabe, esse indivíduo armado parecia muito calmo, né? O que eu acho realmente preocupante, sabe? Foi isso. Não era como se fosse um caso em que, quero dizer, a gente já viu muito disso, sabe? Você pode encontrar qualquer vídeo no YouTube de alguém que ia invadir uma casa. Eles veem uma campainha com câmera, como a Ring, e saem correndo. Eles só observam e pensam, ok, vou pegar flores e fazer assim. Pra mim foi tipo, ok. Talvez não tão experiente, mas muito assustador, já que ficaram cerca de 45 minutos na casa com Nancy Guthrie. Quero dizer, você está 100% certo. Tipo, quando ele se abaixa e pega as flores, ele meio que para e parece que vê algo no outro lado da entrada ou algo assim, mas isso não incomoda ele. Esse é o tipo de pessoa mais assustador, porque eles, sabe, são pessoas que realmente não têm esse elemento de medo quando se trata de algo assim. Sabe, eles são capazes de muita coisa, e eu espero, sabe, que eles não fossem. Eles estavam naquela casa, independentemente da linha do tempo que você considerar, eles ficaram naquela casa por muito tempo. Outro ponto estranho é que eles estavam tão confortáveis que nada foi acionado. Não havia outro sensor de movimento ou algo que pudesse alertar a polícia ou a família. Passar tanto tempo na casa parece um grande risco, e isso faz você se perguntar:
se até mesmo essa pessoa que está na porta da frente, se de alguma forma ela conhece a vítima ou já fez parte da vida dela, seja por trabalhar no bairro, fazer entregas ou qualquer outra coisa. Eu não quero acusar ninguém, mas quero dizer porque eles parecem super à vontade e realmente vão direto para a câmera. E aí isso faz você se perguntar se já houve algum, mas seria interessante descobrir se já houve alguma reclamação registrada naquele bairro, ou por ela, ou algo assim. Notei algo no Twitter mais cedo e quis destacar que realmente existe isso. Ao lado da porta, há um cartão de um investigador do Serviço de Proteção ao Adulto. Então, será que ela estava com medo de alguma coisa? Sabe, eu não sei, mas tem claramente um cartão de um investigador que está na porta. E eu acredito que isso está lá desde antes, porque eles não viriam, sabe? Enquanto alguém está como pessoa desaparecida. Então e eles trabalham lado a lado com as autoridades. Então isso faz você se perguntar se, e ouvimos alguns vizinhos dizerem que viram alguns indivíduos. Na verdade, acho que eles fizeram uma denúncia sobre um indivíduo por meio que rondando o bairro. Então, sabe, ainda vem mais por aí. E também só para comentar sobre essas imagens, esses vídeos e como eles foram recuperados. Tenho certeza de que em muitas buscas que você fez, queria que a Nest ou a Ring fornecessem o vídeo, mas talvez não tenham. Sabemos que ela não tinha a assinatura da Nest, que seria na nuvem, mas nos informaram que não existe. E então, depois de 9 dias, você sabe, o FBI consegue fazer a mágica deles para entrar nos bastidores, no porão da Nest, aparentemente, e encontrar esse vídeo. Você já viu isso acontecer? Eles dizem que não tem o vídeo. Mas aí, 10 dias depois, com o poder do FBI, esse vídeo realmente aparece. Não, eu nunca vi isso. Eu acho que esse poder do FBI é um poder tecnológico, ou pelo menos eu acho que é. Pressão, e eles têm isso nos servidores deles. E deixa eu te falar, vai ter muita intimação chegando no Nest, porque vai ter gente pensando, peraí, a gente tinha vídeo que precisava e não conseguiu acessar. Esse crime ainda não foi resolvido, ou meu parente isso e aquilo. E vocês realmente tinham e disseram que não tinham porque não tinham uma assinatura. Eles vão ouvir, garanto que o FBI estava. Precisamos, e agora que saiu, vai ter muitos outros casos que vão ser a gente também precisa do nosso. E eu não culpo eles. Se eles têm a capacidade de fazer isso, eles, quero dizer, em casos de crime violento, ou assassinato, ou uma pessoa desaparecida em situação de risco. Se eles realmente têm essa capacidade e o vídeo está nos servidores, eles poderiam resolver muitos casos e agir corretamente. Sim, veremos que essa parte será interessante. Neste caso, uma grande brecha conseguiu desvendar a investigação, ao que parece. Vamos aguardar o desfecho da detenção, pois ainda restam muitas dúvidas e há pessoas desaparecidas. Detetive particular Steve Fisher, obrigado novamente por se juntar a nós de última hora, enquanto essa história se desenvolve na noite de terça-feira. Sem problemas. Obrigado por me receber. Só para reiterar, no momento desta gravação, fomos informados de que uma pessoa foi detida e está sob custódia em conexão com o desaparecimento de Nancy Guthrie. E essa pessoa foi detida após uma abordagem de trânsito ao sul de Tucson, de acordo com o departamento do xerife do condado de Pima. E os detalhes que sabemos sobre essa pessoa é um homem, segundo a NBC. A Fox News diz que ele não é um membro da família dos Guthrie. No entanto, não está claro se ele é essa pessoa. Quem você vê nos vídeos que foram divulgados hoje pelas autoridades. E a Fox News também disse que Nancy Guthrie ainda está desaparecida neste momento. Vamos continuar acompanhando de perto essa história e traremos novas informações assim que surgirem. Para este episódio especial do On The Case, apresentado pela Law and Crime, acompanhe no YouTube. Também estamos no Spotify e agora no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.